Improbidade administrativa é a Lei 8429 de 92, mas antes disso há a previsão constitucional. Artigo 37, parágrafo 4. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo à ação penal cabível. Previstas em lei? Qual lei? Lei 8429/92, a Lei de Improbidade Administrativa, que nós faremos em 3 aulas, 3 vídeos, portanto, a gente vai falar sobre essa lei. Vamos falar sobre suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Tudo o que está previsto nessa lei, na forma e gradação. Vamos lá. Artigo 1º diz o seguinte: os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou receita anual, serão punidos na forma dessa lei. Pessoal, agente público, principal sujeito de improbidade administrativa. Não seria único? Não. Terceiro também pode ser, mas o principal é o agente público, seja ele servidor ou não. Existem agentes políticos, existem servidores, existem militares. O servidor, seja ele servidor ou não, pode ser alguém que exerce função pública sem ter cargo público. Contra quem? A administração direta ou indireta. Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade, economia mista, fundacional de qualquer dos poderes, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, até de territórios, quando houver, se houver novamente. Ainda, empresa incorporada ao patrimônio. Olha, se há uma empresa incorporada ao patrimônio, alguém que comete um ato de improbidade contra ela também será responsabilizado na forma dessa lei. Então, ou entidade para cuja criação, custeio, o erário, o patrimônio público, o poder público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Portanto, são aquelas empresas controladas, o poder público, ele mantém com mais de 50% do custeio daquela empresa, mais de 50% da receita anual. Então, todos estes serão punidos na forma dessa lei. Quem atentar contra estas instituições, contra esses entes, contra essas empresas, serão punidos por improbidade administrativa. Seja ele agente público ou terceiros, quando o terceiro concorrer para o ato. Nós veremos daqui a pouco. Vamos ver o parágrafo 1º e o artigo 2º, que a gente vai entender isso. Olha, estão também sujeitos às penalidades dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal, imagine um asilo aí, ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% da receita anual, limitando-se nestes casos a sanção o quê? Patrimonial, grave isso, sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Portanto, nestes casos, pessoal, quando for mais de 50%, a União contribui com a entidade com mais de 50%. Vai ser penalizado na forma dessa lei, todas as penas dessa lei. Agora, quando o poder público contribuir com menos de 50%, vai se limitar à sanção patrimonial resultante ali da contribuição dos cofres públicos, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. O que eu vou guardar? Sanção patrimonial. Limita-se à sanção patrimonial aquele que cometer um crime contra essas entidades cujo o poder público contribui com menos de 50%, ou ainda que receba subvenção, benefício ou incentivo, é o BIS, fiscal, creditício de órgão público, etc, etc. Então, guarde isso. Agora vamos para o parágrafo, o artigo 2º. Depois eu vou voltar fazendo um resumão sobre isso que eu já falei. Olha, estão sujeitos a essa lei quem exerça por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então, os agentes por eleição, nós temos aí os políticos, né? Nomeação, designação, seja para função gratificada, seja para cargo em comissão, contratados ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, etc. É um conceito amplo de quem pode ser agente ativo
deste crime de improbidade. Mas ainda, olha, aplica-se no que couber, guarde isso no que couber, aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática de atos de improbidade ou dele se beneficie, sob qualquer forma direta ou indireta. Portanto, um terceiro que não é agente público pode cometer ato de improbidade? Sim. Ele pode, desde que ele concorra, desde que ele pratique desde que ele induza para que o agente público cometa esse ato de improbidade, ou desde que ele se beneficie. Ele vai receber um pouquinho, vai encher seu bolso por causa da fraude do agente público. Dessa forma, ele também será um terceiro que pratica ato de improbidade administrativa. Eleição. Pessoal, em concursos mais elaborados, mais complicados, como para magistratura, entre outros, vale a pena você estudar um pouquinho a jurisprudência. Existe o tal do no bis in idem, que um indivíduo não pode ser duplamente punido, duplamente processado por uma lei e por outra lei. Ele não pode ser responsabilizado duas vezes pelo mesmo crime, por duas leis diferentes. Então, o no bis in idem, a jurisprudência no informativo 471, se eu não me engano, do STF, ela diz que os agentes políticos, os agentes políticos, eles não seriam responsabilizados pela lei de improbidade administrativa pelo fato de eles já serem responsabilizados por crime de responsabilidade. Dessa forma, ele não poderia ser processado. Nós não vamos entrar no mérito dessa questão. Nós não vamos entrar para a nossa prova, nós vamos guardar o quê? Porque, para não ficar confuso, nós vamos guardar que todos aqueles que, por eleição, nomeação, designação, todos os agentes públicos, seja agentes políticos, todos eles serão responsabilizados pela lei de improbidade administrativa. Nós vamos guardar que todos, por eleição, nomeação, designação, não importa, todos, assim tem caído nossas provas, todos eles serão responsabilizados pela lei de improbidade administrativa e que um terceiro, em determinadas hipóteses, poderá também cometer o crime de responsabilidade. Desculpa, crime de improbidade, ok? Então vamos fazer um resumão aqui. Quem são os sujeitos ativos de improbidade administrativa? Todos os agentes públicos, por eleição, nomeação, não importa. Eles são sujeitos ativos de crime de improbidade administrativa. E terceiros, sim, terceiros desde que concorram para este crime como um agente público ou se beneficiem. Eles também poderão ser punidos na forma dessa lei. E sujeito passivo? A administração direta e indireta de todos os entes da federação. Nós já falamos sobre isso. Ainda, empresa incorporada ao patrimônio público ou aquela que receba mais de 50% da receita anual ou ainda mais de 50% de seu patrimônio em contribuição do poder público. Eles serão responsabilizados na forma dessa lei. E aquelas que recebem menos de 50% ou a entidade que receba benefício, incentivo ou subvenção do poder público, essas também serão sujeitos passivos, ou seja, aqueles que atentarem contra essa instituição cometerão crime de improbidade administrativa, mas haverá somente sanção patrimonial, a repercussão daquele ilícito, daquilo que foi fraudado, ok? Menos de 50%, somente sanção patrimonial. Mais de 50% serão responsabilizados na forma dessa lei. Nós vimos aqui quem são sujeito ativo, sujeito passivo, ok? Então vamos prosseguir. A lei de improbidade administrativa, ela traz expressamente 4 princípios. Pode cair em prova quais os 4 princípios que estão expressos na lei de improbidade administrativa: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Ferindo, violando um desses 4 princípios, você comete uma falta, uma infração na lei de improbidade administrativa. Lembrando que improbidade vem de probo, honesto, moral. Improbidade é imoral, desonestidade, relacionado à administração. O artigo 5º diz o seguinte: ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-ão integral ressarcimento ao dano. Olha, estamos aqui falando de ressarcimento ao dano. O caso de ressarcimento ao dano dar-se-á de forma comissiva, ou seja, por ação, ou omissiva, ou omissão.
Ele pode fazer ou deixar de fazer. Causou dano? Ressarcimento integral. Eu quis fazer, forma dolosa. Ou culpa, nós temos as imperícia, imprudência, negligência. Eu tive culpa, seja agente ou seja de terceiro concorrendo com esse agente, então o ressarcimento será integral. Pode cair em prova perguntando se para o ressarcimento integral do dano, se é necessário que seja ação comissiva e somente dolosa. Não, é comissiva, é omissiva, é dolosa, é culposa, seja de agente ou de terceiro. Artigo 6º. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário dos bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Enriquecimento ilícito. Nós veremos daqui a pouco que enriquecimento ilícito é uma das 3 formas de improbidade administrativa que causam enriquecimento ilícito, que causa dano ao erário ou que fere os princípios da administração. Tudo aquilo que foi acrescentado ao patrimônio daquele fraudador que foi de maneira ilícita será ressarcido, será perdido, ele perderá os bens. Artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Como que será essa notícia crimes aí? O indivíduo, o chefe imediato, aquela autoridade administrativa, ela vai representar. A palavra é representar, representação ao Ministério Público. E o Ministério Público vai comunicar ao Judiciário. O Judiciário ele é inerte, portanto, a autoridade administrativa comunica ao Ministério Público e o Ministério Público vai ao Judiciário para promover aí essa ação. Ressarcimento do dano integral, dependendo se é mensurável, então vai ressarcir integralmente, ou ainda aquilo que foi acrescido ao patrimônio no caso de enriquecimento ilícito. Em qual caso? Olha, de se causar lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito. Nós temos aqui 2 formas citadas, 2 formas de improbidade. Aquelas que causam prejuízo ao erário, ou seja, lesão ao patrimônio público, ou aquela que causa enriquecimento ilícito, artigo 9º e artigo 10º, aqui citados no 7º. E abaixo aqui, olha, o sucessor de bens irá ressarcir até o limite da herança. Nós sabemos, já estudamos aqui em direito administrativo mesmo, que a sanção penal é personalíssima. Os pais comeram uva verde, não serão os dentes do filho que irão embotar. Portanto, o pai cometeu um crime, ele faleceu, o filho não paga. Agora, a sanção civil não é assim. O pai cometeu um ato de improbidade e vem a falecer. A herança que o filho recebeu, ocorrendo ali o trânsito e julgado da ação, ele vai ressarcir até o limite da herança. Então, se o herdeiro recebeu uma herança que, por favorecimento ilícito do pai, ele vai ressarcir até o limite do patrimônio transferido, até o limite da herança. Uma questão, pessoal, já caiu em prova. Sobre a improbidade administrativa, marque a alternativa correta. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações legais até o valor do limite da herança. Está correto. Nós temos as 3 formas, então, pessoal, de enriquecimento de improbidade administrativa. Artigo 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade. Olha, dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, é o encher o bolso, é para si. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Neste caso aqui, não necessariamente eu tenho que encher o bolso. Causou prejuízo aos cofres públicos? É a segunda hipótese. E o terceiro, dos atos de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Violação dos princípios está no artigo 11 dessa lei. Veja como que isso aqui já caiu em prova. Olha, a Lei 8429 de 92 prevê as seguintes espécies de atos de improbidade administrativa. 1, 2 e 3, olha, atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. 2, causam prejuízo ao erário. 3, atenta contra os princípios da administração pública. O gabarito era a letra D, olha. Os atos do enunciado 1, 2 e 3 estão previstos nesta lei. O 4 atenta contra o decoro parlamentar
e contra a dignidade e justiça estão fora. Portanto, muito fácil. 1, 2 e 3 é o que nós acabamos de ver aqui. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Na próxima aula, a gente vai estudar os outros dois e no terceiro vídeo a gente vai falar das penalidades. Então, dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Para si, em regra, a vantagem é para si, é para encher o bolso. Olha, vantagem em regra para si, mas também pode beneficiar a terceiros. Terceiros podem ser beneficiados com o meu enriquecimento ilícito, mas em regra, para você memorizar, separar na hora da prova, é o que? Vantagem para o agente. Somente penalizado de forma dolosa, indispensável à má-fé. Guarde isso, pessoal, que nós veremos que no caso de dano, a segunda hipótese de ato de improbidade administrativa, aqueles que causam prejuízo ao erário, ele pode ser de forma dolosa e culposa. Aqui, no enriquecimento ilícito, somente de forma dolosa. Não existe enriquecimento ilícito de forma culposa. Não será penalizado se for por culpa. É indispensável a má-fé, é indispensável a intenção de cometer o crime. Artigo 9º, então. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandado ou função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei e, notadamente, nós vimos lá, pessoal, quais são as entidades, administração direta, indireta, fundacional e etc. Portanto, e notadamente, isso que nós veremos agora são os atos expressos aqui na lei. Esses são importantes, esses caem em prova e a gente tem que... Nós vamos fazer uma leitura rapidamente. Eu sugiro que depois que você terminar essa lei, você leia mais algumas vezes para você memorizar o que é enriquecimento ilícito, o que é dano ao erário, o que é princípios da administração. Então, que provocam enriquecimento ilícito. Inciso 1. Receber para si ou para outro em dinheiro, bem ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente, que tem interesse direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. A prova falou que é receber para si, acabou, você já matou. Receber para si é enriquecimento ilícito ou para outro. Eu disse que em determinadas hipóteses poderá outro beneficiar. Mas se caiu, recebeu para si, é enriquecimento ilícito. Pode ser bem imóvel, dinheiro, não importa, desde que tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, então, neste caso, é enriquecimento ilícito. 2. Receber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou alocação de bem imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. Cuidado aqui. Eu quero que você grifem, olha, perceber vantagem econômica. Por quê? Porque a gente vai lá para o próximo artigo. Vamos aqui também o 3. 2 e 3, olha, perceber vantagem econômica. Vamos ler o 3 aqui, olha. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou alocação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal a preço inferior ao de mercado. Por quê? No artigo 10, inciso 4º e 5º, olha, dos atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Vamos ver o 4 e 5, olha, permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao mercado. E o 5, permitir ou facilitar a aquisição de permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao mercado. Olha, igualzinho, mas não tem aqui o recebimento de vantagem econômica. Por isso aqui, causam prejuízo ao erário. Vamos voltar para o texto. 2 e 3, olha, perceber vantagem econômica para mesmos atos lá. Aí, neste caso aqui, vai ser enriquecimento ilícito, porque você vai receber vantagem econômica para isso. Então, nesses casos de permuta, alocação de bem imóvel
por preço superior ou inferior ao mercado. Se você recebeu vantagem econômica, é ato que causa enriquecimento ilícito, ok? Depois a gente vai comentar isso na próxima aula, quando a gente falar de prejuízo ao erário. 4. Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1 dessa lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Atenção para o verbo utilizar. Quem utilizou? Eu, você. Então, enriquecimento ilícito. O verbo vai ajudar muito na hora da prova. Olha, receber, perceber vantagem, receber, utilizar. Olha o 5, receber. Olha o 6, receber. Olha o 7, adquirir. Tudo para você, tudo para o bolso. Enriquecimento ilícito. Usou serviços de prefeituras, de Estado, de autarquias para seu próprio interesse, empregados. Enriquecimento ilícito. 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração, a prática de jogos de azar, de laticínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem. Receber vantagem econômica não precisa nem preocupar com o resto. Caiu isso aqui na prova, enriquecimento ilícito, ou ainda bastando aceitar a promessa de qualquer vantagem para esses atos ilegais de jogos de azar, laticínio, de narcotráfico, contrabando, usura, etc. 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre mediação ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica das mercadorias ou de bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Aqueles que trabalham com medição, com avaliação, peso, medida e obras públicas, receber vantagem econômica para fraudar essa situação, também enriquecimento ilícito. Lembrando mais uma vez, olha o verbo receber. Olha o 7, adquirir para si ou para outro, mas não importa, adquirir só vai ter aqui em enriquecimento ilícito. Adquirir para si ou para outro no exercício de mandato, cargo, emprego ou função, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Imagina o vereador aí do município com 5.000 habitantes, muito comum no interior de Minas, ele acaba de ser eleito e compra um Camaro para o seu filho. Estranho, para si ou para outro no exercício, olha, é desproporcional à evolução do patrimônio ou renda do agente público. Atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, adquirir para si ou para outro aquilo que for desproporcional ao seu mandato. 8. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Observe que no caso deste inciso 8º, imagine você que seja um secretário de obras, aí você vai aceitar um emprego ou comissão ou exercer atividade de consultoria aí para uma empresa que fornece materiais de construção. É incompatível, pessoal, isso é incompatível. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, sendo que a intenção dessa pessoa física ou jurídica que vende material de construção é o que? Ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Então, aceitar, eu aceito, para mim, eu aceito emprego, encher meu bolso, enriquecimento ilícito. Neste caso, pode nem causar prejuízo ao erário, mas eu vou ganhar com isso. Neste caso, enriquecimento ilícito. 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Olha, perceber vantagem econômica é enriquecimento ilícito. Não tem como errar isso na prova mais. Neste caso aqui de vantagem econômica, uma entidade quer receber subvenção e você recebe um dinheirinho para convencer o seu chefe, o administrador, o gestor do município, do estado ou da entidade qualquer para conceder benefícios para essa entidade. Neste caso, receber vantagem econômica, enriquecimento ilícito. 10. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Mais uma vez, receber vantagem econômica
11. Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º. Ou você vai apropriar de algo da administração e colocar o seu nome, o seu patrimônio. Neste caso, é enriquecimento ilícito. Nós vamos ver aqui, olha, incorporar por qualquer forma, não importa a forma que foi incorporada, seja forma legal, seja... não importa o meio, incorporou que não é seu, enriquecimento ilícito. E o último, usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no parágrafo 1º dessa lei. Usar em proveito próprio, olha, em proveito próprio, enriquecimento ilícito. Pessoal, na prova você vai ter que diferenciar o que é enriquecimento ilícito do que é prejuízo ao erário, do que é crime contra os princípios da administração. Atenção para o verbo. A melhor maneira é você guardar o verbo. Olha, 1, receber para si. 2, perceber vantagem econômica. Perceber vantagem econômica. Utilizar. Se eu estou utilizando, sou eu. Então, enriquecimento ilícito. Receber vantagem econômica. Receber vantagem de qualquer natureza. Adquirir. Eu adquiri. Adquirir. Então, é enriquecimento ilícito. Aceitar emprego. Aceitei. Para quê? Para que eu possa provocar um ato ou omissão que vai favorecer a outro. Eu aceitei emprego que não, indevido, enriquecimento ilícito, receber vantagem econômica, incorporar ao patrimônio e usar em proveito próprio. Tudo isso é enriquecimento ilícito. Observe que está vindo para o meu bolso todas essas ações. É diferente do que aquilo que a gente verá na próxima aula, que são os atos que causam prejuízo ao erário. Olha, facilitar, permitir, o verbo é diferente. Então, fique atento ao verbo que você vai matar a maioria das questões na hora de sua prova. Nós vimos, portanto, as noções iniciais de improbidade administrativa, vimos os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Na próxima aula a gente vai ver os atos que causam prejuízo ao erário, aos cofres públicos, e dos atos que atentam contra os princípios da administração pública. E na última aula nós vamos falar das penas, do processo, etc. Muito obrigado e até a próxima aula.